Vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que já passou aqui pelo canal. Estamos retratando novamente essa empresa até em função das informações com base no balanço do dia 30 de setembro de 2023, o balanço do terceiro trimestre. Então estamos aqui com as últimas informações da companhia, já que o balanço do dia 31 de dezembro, a previsão é que saia apenas no mês de fevereiro. Enfim, para atualizar as informações, atendendo a solicitação aqui dos nossos inscritos, a quem eu agradeço imensamente, a começar pelo Rafael Moisés Anjos. Ô Rafael, uma honra ter você conosco. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela sugestão. Também quem sugeriu essa empresa foi o meu amigo Mauro Aloysio Klein. Ô Mauro, também é muito bom ter você conosco aqui, Mauro. Valeu, muito obrigado. Um grande abraço para você, Mauro. Também Leonardo Maia Roma. Ô Leonardo que já fez o curso nosso lá da Hotmart, vai fazer o nosso curso presencial no dia 29 também. Muito obrigado também pela sugestão. Um prazer poder lhe atender. Estamos falando aqui da Wisco, Participações Corretagem de Seguros S.A., é uma empresa aí prestadora de serviço que tem uma história fascinante, uma história de reinvenção aí ao longo da sua trajetória, porque imagina só, uma empresa que ao longo da sua trajetória perde o seu praticamente seu único cliente, né? E aí, naturalmente, que antes disso acontecer, teve que se reinventar. Mas a gente vai contar essa história para você poder entender e, consequentemente, também entender os números da empresa. Mas antes disso, quero convidar você a participar também do canal Silas Degraff. E para participar é muito simples, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraff, e aproveita também, manda a sua sugestão, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falei há pouco lá do Leonardo que vai participar do nosso curso e você também pode participar e será muito bom ter vocês conosco no nosso curso no dia 29 de janeiro, das 19 às 22 horas, 3 horas de curso de análise e balanço para investimentos ao vivo, presencial, porém à distância pela plataforma Google Meet, onde vamos retratar para vocês aqui como que fazemos para buscar todas as informações, como que nós interpretamos essas informações, para quê? Para verificar se uma empresa está vindo bem ou não, se vale a pena ou se não vale a pena investir naquela empresa. E você pode aprender essa técnica que aparentemente é complexa, mas é muito simples, e você vai, consequentemente, entender também como que fazemos esse processo de análise de balanço, e você vai poder fazer também sozinha, a sua análise de balanço. Para se inscrever, me manda uma mensagem aqui nesse WhatsApp, que eu lhe encaminho a ficha de inscrição e deixo já uma vaguinha reservada para você. Você não vai perder essa oportunidade, até porque o custo é de apenas R$40. R$40 para 3 horas de curso, com direito a material de apoio, com toda a interatividade que teremos aqui durante 3 horinhas em que estaremos juntos. Então eu espero vocês no dia 29 de janeiro. Mas vamos só recontar essa história, até para você entender, que começa lá em 1973. Então imagine o seguinte, você tem a Caixa Econômica Federal e toda a parte de seguros realizada pela Caixa Econômica Federal. Aí é constituída uma empresa que é a FENAI, né, a FENAI Corretora. E essa FENAI Corretora, o que ela é? Ela é uma parte ali de uma federação das associações dos funcionários da Caixa Econômica. Então é criada uma empresa com base nessa associação dos funcionários da Caixa Econômica para fazer toda a parte de corretagem de seguros, e todos os seguros da Caixa Econômica Federal. Então todos os seguros acabavam sendo canalizados e vendidos pela FENAI. E aí começa então a história da WIS, que no começo era FENAI Corretora. Só que daí na sequência, já visando ampliar a participação nesse ramo de seguros, troca o nome de FENAI para Par Corretora. E aí a ideia o que era? Que a Par Corretora passasse a fazer seguros não só para a Caixa Econômica, mas também para outras finalidades, também para outros clientes também. E aí, então, no ano de 2010, troca o nome para Par Corretora. E logo em seguida, em 2012, já passa também a ter outros controladores, né, outros sócios dentro dessa empresa, que é a Box Participações, e também a Caixa Seguros passou a ter uma participação societária. Na sequência, também, quem passou a ter uma participação societária foi o Grupo GP Investimentos. Isso tudo visando preparar a empresa para uma abertura de capital, o que ocorreu no ano de 2015.
quando fazem o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e agora a empresa vai buscar novos horizontes. E aí, para começar, em 2017, troca novamente o nome e passa a ser WIS Soluções e Corretagem de Seguros S.A. E aí, na sequência, daí acaba trocando o nome também para WISCO, Participações e Corretagem de Seguros S.A. Mas antes até dessa troca de nome para WISCO, já no ano de 2017, toda a parte da venda, da comercialização de seguros da Caixa Econômica era uma concessão. E todas as concessões elas têm um prazo para terminar. E esse prazo para terminar, naturalmente, que pode ser licitado e renovado o prazo, mas enfim, a UIS já começou a se preparar para viver sem a Caixa Econômica, já que era o seu único cliente. E a partir dali, então, começou todo o processo de preparação para viver sem a dependência da Caixa Econômica Federal. E aí começou a estabelecer parcerias com outros bancos também, como foi o caso do Banco BMG, passou a operar como corretora de seguros do BMG, também do Banco Inter. Na sequência também passou a fazer toda a parte de corretagem de seguros do Paraná Banco, enfim, criando parcerias com esses bancos, como se fossem empresas que vendiam seguros para esses bancos. E aí, na sequência, foi ampliando o seu leque de atividade, vendendo também serviços financeiros, como a parte de consórcio, a parte de capitalização. Na sequência, também adquire parte de uma outra empresa, que é a Promotiva. E a Promotiva, o que ela faz? Ela é praticamente uma empresa de gestão de todos os correspondentes bancários do Banco do Brasil. Então, essa parte de gestão dos correspondentes bancários, feitos pela Promotiva, a UIS passou a ter participação também. E aí fez também uma parceria com a LG, justamente no desenvolvimento de uma plataforma digital para atender os corretores de seguros. E ao longo do tempo, a UIS vem comprando diversas corretoras pelo Brasil e ampliando a sua participação para não mais depender da Caixa Econômica, já que o contrato já foi encerrado, então ela não tem mais a exclusividade da venda de seguros da Caixa Econômica Federal. Mas para que possamos entender como está a situação da WISCO, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e do terceiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a WISCO, Participações e Corretagens de Seguros S.A. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da WISCO, Participações e Corretagens de Seguros S.A., trazendo para vocês que desde 2019, acompanhar ano a ano o que vem acontecendo com a empresa, até chegar agora o mês de setembro de 2023. Vamos começar lá pelo ano de 2019, quando a WIS registrava dentro do seu ativo 586 milhões de reais. O que quer dizer esses 586 milhões? Tudo aquilo que está dentro do patrimônio, como se fôssemos medir o tamanho da empresa, é uma empresa de 586 milhões. Grande parte desse valor está aqui, ó, no intangível. E o que nós vamos ter no intangível aqui? Os chamados bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico, que são os ágios das aquisições que a empresa veio fazendo, desde a parte de software, desde a parte dos contratos, o relacionamento de clientes, enfim, tudo isso aqui é considerado como intangível da empresa, totalizando 282 milhões. E nessa parte de cima, nós temos o ativo circulante, o capital de giro, que são os recursos que a empresa usa na sua movimentação do dia a dia, que lá em 2019 totalizava 134 milhões de reais. A posição de caixa, 45 milhões e o contas a receber, 59 milhões, formando aqui o capital de giro. Temos também a figura dos outros créditos, principalmente tributos a recuperar, que também fazem parte desse ativo circulante. Já no ano de 2020, a WIS ela dá um salto, vai para 957 milhões de reais, com aumento no capital de giro, que agora é de 354 milhões de reais. Aumenta a posição de caixa para 256 milhões e também um leve acréscimo aqui no contas a receber, que agora fecha com 65 milhões de reais. Já para 2021, a empresa dá um salto, ela vai para 2 bilhões 173 milhões, com diversas aquisições que a empresa veio fazendo, e com as parcerias que ela veio montando ao longo do tempo, onde o intangível agora representa 65% de todo o patrimônio da empresa. O capital de giro também aumentou, foi para 522 milhões, a posição de caixa 452 milhões de reais e diminuindo aqui um pouquinho o contas a receber, que agora é de 45 milhões. Já para 2022, a empresa aumenta mais um pouco seu tamanho, 2 bilhões 302,
sendo que houve uma redução no capital de giro para 493 milhões, uma redução aqui no caixa, que fecha agora com 283 milhões, em contrapartida um aumento no contas a receber indo para 123 milhões. O que se destaca nesse ano de 2022 são as outras aquisições que ela veio fazendo, totalizando 1 bilhão 599 milhões de ativo. Fecha setembro agora praticamente numa estabilidade, com 2 bilhões 293. Aumenta um pouco o capital de giro, 521 milhões, o caixa permanece ali na faixa dos 250 milhões e o contas a receber praticamente estável com 128 milhões. Olhando só essa parte de ativo, o que a gente observa? Que é uma empresa que ela vem numa crescente. E através das parcerias e das empresas que foram sendo criadas, que inclusive são lançadas aqui dentro do investimento, a parte da aquisição da empresa é no investimento, a parte do ágio é no intangível. Então é uma empresa que vem crescendo. Naturalmente que para ela crescer tanto precisa de dinheiro. E o dinheiro ele vem da onde? Ele vem de dois caminhos. Capital de terceiros, que é o total do endividamento, e o patrimônio líquido, que é o capital próprio. E lá em 2019 a empresa utilizava 389 milhões de capitais de terceiros, que era o total da dívida da empresa, que representava 66,4% do seu patrimônio. No ano de 2020, esse crescimento que nós vimos aqui, ele se dá através justamente de financiamentos aqui de longo prazo também, fazendo com que o endividamento total fechasse em 659 milhões, aumentando para 68,9%. E esse endividamento ele pula de 659 milhões para 1 bilhão 364 milhões em 2021 e também temos aqui um aumento da utilização de capital próprio também com 808 milhões, recursos esses que foram usados para impulsionar esse crescimento que vimos há pouco aqui no ativo da empresa. Porém, mesmo com esse aumento da dívida nominal, o peso da dívida acabou ficando um pouquinho menor, 62,8%. Já no ano de 2022, a dívida total 1 bilhão 397, porém o peso da dívida um pouco menor, 60,7%. O mesmo acontecendo agora em 2023, em setembro, com uma dívida de 1 bilhão 347 milhões, porém o peso da dívida de 58,7%. Portanto, olhando a dívida que ela sai com 66, vai para 68,9 e aí ela começa a recuar, 62,8, 67 e agora 58,7%. Todos esses recursos são para gerar resultados, e os resultados são vistos aqui na DRE, onde o faturamento da Wiz lá em 2019 foi de 681 milhões, em 2020 803, em 2021 816 milhões, em 2022 948 milhões e agora até setembro acumula 799 milhões, nos dando já uma projeção de faturamento superior a 1 bilhão para 2023. E mais importante do que esse faturamento é essa linha de baixo. E o lucro líquido, 223 milhões foi o lucro em 2019, praticamente 200 milhões o lucro em 2020, 205 milhões o lucro em 2021, 213 milhões em 2022 e esse ano até setembro 151 milhões, projetando um lucro superior a 200 milhões também para 2023. Então, quer dizer, a empresa vem praticamente numa estabilidade na geração de lucro acima de 200 milhões de reais por ano. Olhando de perto a situação financeira, nesse quadro que eu trago para vocês, a liquidez geral, ela começa com o índice de 0,44, aumenta para 0,68, volta para o 0,44, daí cai mais um pouquinho para 0,40 e volta para o 0,43, praticamente mantendo uma estabilidade ali na faixa de 0,43, 0,44. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 43 centavos apenas, quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Porém, como uma grande parte dessa dívida é de longo prazo, vamos olhar o gráfico ao lado, a liquidez corrente que mede o dia a dia da empresa. E esse índice ele sai com 0,53, aumenta para 0,88, cai para 0,69, aumenta para 1 e cai agora para 0,90. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, a empresa dispõe de apenas 90 centavos. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento de curto prazo. Trabalha com caixa extremamente espremidinha. É uma empresa que trabalha sem folga financeira. Já o endividamento geral, nesse outro quadro, mostra o tamanho e o comportamento da dívida ao longo do tempo. 66,4% lá em 2019, sobe para 68,9%, cai para 62,8%, cai para 60,7% e cai para 58,7%. De tudo que a Wiz tem no seu patrimônio, ela deve 58,7%. Nesse quadro agora, temos aqui alguns indicadores de rentabilidade.
quanto que a UIS ganha em relação à receita que ela gera, pagando os custos, despesas operacionais, resultado financeiro, impostos, sobrava líquido e limpo para a empresa 32,8% lá em 2019, 24,8% em 2020, 25,2% em 2021, 22,5% em 2022 e esse ano vem trabalhando com uma margem de 18,9%. Em relação a tudo aquilo que ela gera de receita, sobra líquido e limpo para a empresa 18,9%. Já a rentabilidade do ativo, o gráfico do meio, é o retorno que ela tem em relação a tudo aquilo que foi investido no seu patrimônio. 38,1%, cai para 20,8%, cai para 9,5% e agora em 2022 fecha com 9,3%. E a rentabilidade do PL, que é o terceiro gráfico à direita, é o ganho do acionista. Quem tinha as ações da UIS, lá em 2019 tiveram um ganho de 113%, em 2020 67%, em 2021 25,5% e agora em 2022 23,5%. E ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui temos alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da UIS vale patrimonialmente R$ 2,87. Porém, para você comprar uma ação da empresa, você vai pagar R$ 6,83, cotação essa no dia da gravação do vídeo, mostrando então que o valor de mercado da empresa é bem superior ao seu valor patrimonial, o que nos dá um ágio de 138% medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 2,38. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 61 centavos, o que dá uma rentabilidade para o acionista com base no valor de mercado de 8,93%. Dividendos nos últimos 12 meses, 43 centavos, o que gera um yield, um retorno de caixa em relação ao valor da ação de 6,52%. Lembrando que também a UIS, ela distribui em média 76% do seu lucro a título de dividendos, que é o payout da empresa. Relação preço/lucro 11,2, isso quer dizer o quê? Pouco mais de 11 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. O free float, 47,12% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E quem são os controladores? É a FENAI, que tem uma participação significativa, bem como também a Caixa Seguridade, que só os dois têm mais de 50% das ações da empresa. E o TG-Long é de 100%, isso quer dizer que se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo valor que for pago para os majoritários. Nesse quadro aqui eu trago para vocês um gráfico extraído do Google, mostrando o comportamento do valor das ações nos últimos 5 anos. Lá em 2019, a ação da UIS ela comercializada ali na faixa de R$ 8,00. E aí, ainda em 2019, ela passa a trabalhar no outro patamar de R$ 12,20. E aí, quando entra 2020, bate em R$ 16,00. Vem a pandemia, ela despenca. Aí volta lá para R$ 7,50. Esboça uma reação e volta a cair, tanto é que entra 2021 com R$ 6,26. Aí você vai ver uma montanha ali no meio do gráfico, no começo de 2021, quando a ação dispara novamente para R$ 17,00, só que também não dura e já volta a cair lá para a faixa de R$ 7,00, tanto que durante 2022 ela vai tendo ali oscilações entre R$ 7 e R$ 8,00 e em 2023 ela começa em queda novamente abaixo ali de R$ 6,00, praticamente R$ 5,80, chega a esbarrar nos R$ 5,00 e agora em 2024 esboça uma pequena reação ali, fazendo com que a cotação da ação fechasse ali em 6,83 ou estivesse em 6,83 no dia da gravação desse vídeo. Por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da UIS com Participações Corretagem de Seguros S.A. Tá então mais uma empresa analisada, UIS com Participações Corretagem de Seguros S.A. E agora você já acompanhou aí toda a trajetória, toda a mudança de rota e a empresa teve que se reinventar e é um fato assim, muito interessante, né? Porque quando a gente tem os mercados, eles passam, né, naturalmente por todas essas turbulências, não só internas como externas também, e a gestão da empresa ela tem que estar atenta, afinal de contas as empresas elas não são tocadas por sorte ou por azar, elas são tocadas por pessoas.
as empresas elas são dirigidas, elas têm gestão, e a gestão tem que estar atenta a todas essas modificações para muitas vezes ter que se reinventar ao longo do caminho para poder continuar a sua atividade, para poder ter uma expectativa de perenidade nas suas atividades. E naturalmente que quando a gente vai comprar ações ou vai entrar nesse mercado de investimentos, nós temos que estar atentos também a como que funciona essa gestão das empresas. E a gestão das empresas, ela é refletida através dos números que ela proporciona. Então, através das demonstrações contábeis, nós conseguimos acompanhar como que vem sendo feita a gestão dessas empresas. E aí isso vai nos dar segurança ou não na hora de fazer investimentos na compra de ações. Então, é importante que quando vai comprar ações, tem que comprar com consciência, tem que comprar com conhecimento, um mínimo de conhecimento. E o canal Cedas Negras se propõe justamente a isso, a lhe repassar informações para que você possa conhecer das empresas, mas principalmente conhecer dos seus números. E aí, dessa forma, você minimiza riscos e amplia possibilidades de retorno para construir o seu patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente vai lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.